Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Agora nós estamos presenciando o que a gente chama de terrorismo, ou seja, aqueles grupos de bolsonaristas que antes eram apenas golpistas, não eram fascistas, estavam apenas usando sua liberdade de expressão, estavam apenas se defendendo, finalmente mostraram que são de verdade. Mesmo todo mundo com o mínimo de conhecimento sobre o assunto tendo alertado de que eles eram, sim, extremistas, que eles eram, sim, perigosos, que eram desequilibrados mentalmente, que tinham uma grande probabilidade de se utilizarem da violência como instrumento político. E agora nós estamos vendo, os bolsonaristas passaram para a segunda fase, que é a do terrorismo, né? Você tem aquela primeira parte que é do extremismo ideológico e a segunda parte que é o do terrorismo, é quando o cara transforma concretamente aquele ódio dele, né? Ele não consegue só falar, só votar, ele precisa agora usar a força para transformar em realidade aquele ódio dele, certo? Obrigar as outras pessoas a serem que nem ele. Então, agora nós vamos enfrentar terrorismo, uma coisa que há muitas décadas não existe no Brasil, certo? Então agora nós vamos ter que, infelizmente, conviver com isso. E por que nós temos que conviver com isso? Porque as Forças Armadas, as forças de segurança, políticos, empresários, empresas da mídia, eles ganham com esses grupos. Então, você tem um grupo ideológico que está para além dos extremistas. Então, não é que os extremistas são só eles, são só doidos, armados lá na rua. Não. Você tem toda uma estrutura de extremistas, só que tem um extremista idiota, maluco, que fica na rua fazendo aquele acampamento de doidos, mas você tem aquele extremista que é dono de uma empresa de mídia, que não suja as mãos, você tem aquele general, você tem um empresário, você tem um político, que fica utilizando os extremistas como bucho de canhão. Então seria como você, como um político, convencesse os seus seguidores a irem para a rua manifestar e você não faz nada. Entendeu? Você fica quietinho lá, protegido, e deixa seus manifestantes apoiando da polícia. Mais ou menos isso. Então o que nós estamos vivendo no Brasil é algo muito pior do que só o terrorismo. Certo? Seria uma terceira coisa, uma terceira parte, que é um grupo terrorista que está organizado, inclusive dentro do próprio Estado. Então você vê que tem general que apoia, tem político que apoia, tem empresário que apoia, ou seja, dentro do Estado e dentro do mercado, dentro da política, dentro da sociedade civil. Então esse terrorismo que se criou no Brasil é um terrorismo do pior tipo, ou seja, é um terrorismo que não é um grupo estrangeiro que vem explodir uma bomba aqui, né? O Iraque, o Afeganistão, porque foram invadidos, então eles resolvem retaliar explodindo algo aqui. Ou um país vizinho do Brasil, enfim, não. Então são os nossos próprios brasileiros se organizando para promover morte e caos, certo? E pior do que isso, não são grupos isolados, né? Que nem, por exemplo, o massacre em colégio, que a gente sabe que tem vários motivos, mas muitas vezes não é muito organizado. Os famosos lobos solitários, né? Mas o que nós temos aqui hoje é algo muito organizado. Você tem um cara que é o que compra a arma, um que leva a bomba, o que faz a bomba, o que planeja onde colocar a bomba, o que consegue recurso para o acampamento, o que organiza o acampamento, o que tem contato nas Forças Armadas. Aí eles conseguem fazer um acampamento golpista na frente do quartel e não são punidos. Então é isso que está acontecendo no Brasil. A direita brasileira, em todas as instituições que existem, está se tornando extremista e está se utilizando dos mais loucos como bucha de canhão para promover atos terroristas. Então, infelizmente, nós temos agora o famoso terrorismo doméstico aqui no Brasil, algo que não acontecia há décadas, certo? É uma pena, mas agora o Brasil está se tornando um país de extremistas.